Aumenta a fé desse que está desfalecendo na fé. Dá a saúde, dá o renovo. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus, possa nos renovar. Tua palavra diz, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Venha fortalecer essa pessoa que está desanimada. Venha fortalecer essa pessoa que está abatida. Cura este coração machucado. Cura essa alma ferida, essa alma abatida. Vai desfazendo as obras do mal, Senhor. Poderoso Deus, soberano Pai, nesse momento eu te apresento as vidas, os aflitos, eu te apresento os enfermos, aqueles que estão nos hospitais. Ah, Senhor, meu Deus, pedindo a cura, pedindo mais uma oportunidade. Dai-nos entendimento da verdade. Dai-nos entendimento, Senhor, da tua vontade. Dai-nos entendimento da tua santa palavra. Nesse momento eu te apresento os vizinhos da esquerda, da direita, da frente, de trás, do alto. Abençoa cada vizinho dessas vidas. Abençoa cada família. Eu te apresento as pessoas que estão na rua, nesse frio, nessa chuva. Oh Deus querido, correndo perigo de vida. Eu te apresento essas pessoas que estão na rua, Senhor, vivendo, Pai, com medo de dormir, porque podem ser mortos, Pai, podem ser agredidos. Ó Senhor da glória, eu te apresento os caminhoneiros, dá o livramento, livra a sua família. Te apresento as crianças, Senhor, dá o livramento às crianças, meu Deus. Ó Senhor da glória, tenha misericórdia, perdoa, Pai. Perdoa os pecados, perdoa a ignorância. Ah, Senhor, entra neste lar, Jesus. Entra neste lar, Senhor da glória. De poder, leva o teu povo ao arrependimento. Leva o teu povo, Senhor, a se arrepender dos seus pecados, para o Senhor sarar a nossa terra, Pai. Oh Deus Santo, Deus de poder, olha para a aflição dessa mãe, olha para a aflição, Senhor, deste pai, olha para a aflição dessa esposa, Pai, que não quer que o seu marido vá embora de casa. Aqui para a palavra de Deus. Oh, Senhor da glória, Deus é bom, né? A presença de Deus é tão real, gente. Nossa, a presença de Deus é tão real, tão real. Deus do céu, oh Jesus amado. Como é que pode alguém, né? Alguém não temer a Deus? Como é que pode alguém não adorar a Deus? Como é que pode um ser humano que Deus criou para adorá-lo, não adorar esse Deus, né? A palavra é poderosa, a palavra é uma espada no reino espiritual. A palavra é a espada do Espírito Santo. Então, nessa guerra agora de oração, a palavra de Deus vai ser manejada. Contra o quê? Contra os nossos inimigos. Contra o quê? Contra os nossos pecados. A palavra de Deus vai nos dar entendimento, nós vamos nos arrepender, ouvir a palavra e vamos nos consertar e prosperar na nossa vida. Aquele que confessa o pecado, prospera. Não é isso? Prospera em todas as áreas. Quando fala em prosperidade, você só pensa em dinheiro, né? Vem logo na tua mente dinheiro. Não. Quando fala em prosperidade, fala em vida com Deus. Prosperidade no céu e prosperidade na terra. A prosperidade vem da onde? Do céu para a tua vida. Então a gente começa a prosperar onde? Com Deus. Com Deus. Entendeu? Aí sim você prospera na terra. Se você tem uma vida próspera com Deus, espiritualmente, você será próspero na terra. Por quê? Porque Deus vai colocar a tua prosperidade nas tuas mãos e você não vai se perder. Você não vai se perder. Você vai continuar fiel a Deus. Entendemos? Pai querido e Pai amado, fala conosco na tua palavra. Abençoa, Senhor, essas vidas, Pai. Repreende todo espírito de perturbação, de opressão. Senhor, tua palavra diz que teus anjos estão ao nosso redor e esses anjos, Senhor, que estão aqui ao nosso redor, possa guerrear, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que todo espírito de perturbação, de atrapalho, que saia em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus, que converte, que liberta, que opera sinais e maravilhas, que consola, que ajuda, possa nos ajudar nesse momento, através da santa palavra. Deus, abre o nosso entendimento para a tua santa palavra, que nós possamos entender, Senhor, ouvir a tua voz, Pai amado, e recebermos a nossa vitória, a nossa cura, o nosso perdão, recebermos aquilo que o Senhor tem para entregar para nós nesse dia. Amém?
Se você ouvir a palavra de Deus, você vai sair daqui com uma vitória, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Atos, capítulo 5, versículo 17. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Então aqui vai a palavra de milagres. A palavra vai começar a falar do milagre. Os apóstolos estavam presos e eles foram tirados da prisão com a porta fechada. Então hoje o Senhor vai fazer milagre. Hoje o Senhor vai tirar pessoas da prisão do reino espiritual. Você pode estar aqui nessa live e você não está no cárcere material, mas muitos estão no cárcere espiritual. A tua mente está presa na feitiçaria, a tua mente está presa na inveja, a tua mente está presa nas dificuldades, no problema, a tua mente está presa na incredulidade, a tua mente está presa no pecado. E hoje Jesus veio aqui te libertar. Hoje Jesus veio aqui fazer um milagre nessa mente linda, que tem que ser uma mente de Cristo. A mente de Cristo nós temos que ter. Aleluia, Jesus. Então aqui diz o quê? E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. As pessoas que têm seita, elas têm inveja elas tiveram inveja dos apóstolos, né? Porque os apóstolos, eles eram usados na mão de Deus. Deus era com os apóstolos, não é isso? Os apóstolos faziam milagres, libertavam os cativos. Jesus deu poder e autoridade aos seus apóstolos, aos seus discípulos, não é isso? Então, esses sacerdotes que eram que da seita dos saduceus, tinha inveja dos apóstolos. E por isso perseguiram os apóstolos, por isso prendiam os apóstolos, por isso queriam calar os apóstolos para não falar de Jesus. Jesus já tinha voltado para o Pai, e Jesus mesmo voltando para o Pai ainda continuava fazendo milagres, ainda continuava libertando através dos apóstolos, através dos discípulos, através daqueles que criam e crê em Jesus. Então, se você crê em Jesus, seja esse que vai ser, aleluia, Deus, usado por Deus para ser um milagre na vida de alguém, para levar um milagre na vida de alguém, para libertar alguém. Mas para isso eu preciso crer e saber quem eu sou. Ou você é uma seguidora de Cristo, ou você é aquela que ainda precisa seguir a Cristo. Você é aquela que ainda precisa do milagre, ou você é aquela que é o milagre na vida de alguém. Então você tem que ser o milagre na vida de alguém. Você tem que ser aonde o milagre te alcança. Porque os apóstolos, tremendo, é linda essa mensagem. Eu estava lendo aqui na madrugada. Você sabe que a palavra de Deus é toda linda, perfeita. A palavra de Deus é perfeita, não tem um defeito, sabe? A palavra de Deus é perfeita. Onde você olhar, você vê perfeição. Na correção, na fé, nos ensinamentos, tudo ali. Apesar que você vê o sofrimento do povo, né? Os apóstolos estavam presos. Mas eles presos, o que aconteceu? O milagre acontecia. Tá entendendo? O povo de Deus tem milagre. O povo de Deus é diferente. Aqueles que seguem Jesus é diferente. Aqueles que seguem a Jesus podem até passar para a prisão, mas serão libertos. Terão milagre na nossa vida. Então, o Senhor quer que você entenda, meu querido, você está com o Senhor, você está com o Senhor, então tem milagre na tua vida, tem vitória na tua vida, Deus está contigo. Você não tem que temer a inveja, a feitiçaria, temer o mal. Por quê? Porque Deus está contigo. É isso que você tem que colocar no teu coração, porque você vive pedindo oração, você vive com medo de inveja, você vive com medo de feitiçaria, você vive com medo da doença, como se Deus não estivesse contigo. Então eu tenho que ter entendimento que Deus está comigo. Tudo que está acontecendo é para nós ter medo.
Às vezes eu tenho medo. Você acha que eu não tenho medo? Tenho medo. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu me lembro, Senhor, tu estás comigo, eu não posso temer. Senhor, tu estás comigo, eu tenho que confiar em ti. Senhor, todos os dias eu prego de fé, eu tenho que ter fé. Então, esses saduceus, essas seitas, tinham inveja. E por que você acha que estão mudando as escrituras? Porque hoje já tem livros, hoje já tem Bíblias falando que Jesus é assassino. Oh, Jesus amado. Hoje tem Bíblias já escritas com os ensinamentos das seitas. Das seitas. Por inveja, sabe por quê? Porque essas seitas, elas não libertam os cativos. Essas seitas levam as pessoas para o cativeiro. Essas seitas levam as pessoas para serem dependentes delas, submissas a elas. Esses sacerdotes querem que essas pessoas sejam submissas a elas, querem escravizar. Jesus, ele não nos escraviza. Jesus nos libertou. Você é livre para caminhar com ele. Ou você vem pela sua livre, espontânea vontade, ou você não vem. As seitas, elas estão aí para obrigar você a seguir a elas, seguir a eles, seguir aos homens. Então, Jesus é esse diferente. Jesus é esse que não veio para te aprisionar. Jesus não, é esse que não veio para te oprimir. Ele veio para te tirar da opressão. Ele veio para te curar, para te libertar. Ele veio para nos salvar. Estamos entendendo? O que é seita? Seita é isso. Você faz crer no homem, não crer em Deus. A seita faz você crer no poder do homem, não no poder de Deus. A seita, elas querem anular o poder de Deus, elas querem anular da tua mente, não é isso? Quer tirar que Deus não é poderoso, que o homem é que te abençoa, você tem que servir o homem, porque ele que é o poderoso, tá entendendo? Então, isso que é seita. Seita faz você, a seita tem inveja de Cristo, dos seguidores de Cristo. Essa inveja, que foi o que aconteceu? Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Não foi prisão especial, não. Foi uma prisão pública, entendeu? Então, por causa da inveja, prenderam os apóstolos, não foi? Então, quer dizer o quê? Que eles conseguiram prender os apóstolos. Os apóstolos, eles não foram livres da prisão. Eles foram presos. Lembrei, sabe que a gente tem aflições. Passaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-nos para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Que vida? O Evangelho de Cristo. Aí o anjo, olha só, os apóstolos presos na prisão. Vocês estão presos nas situações aí, né, do casamento, financeiro, da saúde. Eu não sei qual é a situação que está prendendo a tua mente, que está preocupando a tua mente, que está perturbando a tua mente, que você só pensa nessa situação. Essa situação se tornou uma prisão para você, uma preocupação, uma aflição, não é isso? Então, esse anjo chegou aonde estavam os apóstolos e que esse anjo chegue aonde você está agora e te tire dessa prisão. Que esse anjo chegue, esse anjo que no momento difícil dos apóstolos, em que foram presos por levar a palavra de Deus, para levar a palavra de vida e não de morte. Palavra de vida. Esse anjo, ele possa entrar aí na tua casa,
entrar aí no teu lar, esse anjo possa tocar na tua mão, esse anjo possa abrir as portas que estão fechadas para vocês, essa grande porta, a qual nessa madrugada o Senhor disse que iria abrir uma grande porta para pessoas aqui. Quem estava aqui no início foi tremendo, né? O Senhor falou: grandes portas eu vou abrir. A gente olha, a gente tem visto que portas estão se fechando. E Jesus veio na madrugada, o Espírito Santo veio na madrugada e disse: vou abrir grandes portas. Eu digo: meu Deus do céu, tu é o Deus do impossível, tu é o Deus de maravilha. Tudo que está acontecendo é para as portas ser fechadas para nós. Aí vem o Senhor e diz: eu vou abrir uma grande porta. E é assim, é isso que eu creio. Mesmo nós levando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da verdade, o Evangelho da vida, grandes portas são abertas para nós. Grandes portas são abertas para vocês. Mas isso eu tenho que ter entendimento. Porque se você não tiver entendimento, você fica nessa prisão. Se você não tiver esse entendimento, você fica prisão na vida sentimental, financeira e na saúde. Então eu preciso ter o entendimento que o anjo de Deus, ele vem para te dar a vitória. Mas o teu entendimento é só de ver ali a situação que você está vivendo e você não consegue enxergar o anjo. Quantas vezes o anjo está do teu lado e você não consegue enxergar? Quantas vezes o anjo está trabalhando e você não consegue enxergar? Por quê? Porque é anjo. Hoje eu estava falando de visão, né? Que Deus deu o dom para alguns, uns têm visão de demônios e de anjo. Do reino espiritual, ele existe, ele é verdadeiro. Hoje pessoas contaram suas experiências aqui, não é verdade? Então, o problema é que tem pessoas que não têm visão. Não tem visão, o anjo está aí do teu lado e você não consegue ver. Mas a palavra de Deus diz o que? Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Então você não precisa nem ver esse anjo, mas você tem que crer. Tem que crer, porque você é bem-aventurado. Bem-aventurado significa o quê? Que você ficará feliz, que você é feliz. Bem-aventurado, que você é abençoado. Então o segredo está em crer. Tem gente que fica querendo ver, querendo ter o dom da visão. Não adianta você querer ter o dom da visão para depois você ficar com medo. Porque o dom da visão você vai ver anjos e vai ver demônios. E se você for uma pessoa medrosa, os demônios vai se aparecer para você para te fazer medo. Agora, se você não é uma pessoa medrosa, você vai ver tudo quanto for tipo de demônio de todo jeito, você não vai ter medo. Por quê? Porque você sabe que o Senhor está contigo, que o Senhor está na tua vida, que Ele não pode te fazer mal, Ele não pode tocar em você se o Senhor não permitir. Para o Satanás tocar em Jó, foi preciso ele pedir permissão de Deus. Meu querido, minha querida, você tem um Deus a qual até os demônios têm que pedir permissão dele para poder tocar em um de nós. Por isso que eu disse, por que você está afastado de Jesus? Por que você se afastou de Jesus? O que ele te fez? Ele te protege? Ele te guarda, ele te livra, deu a própria vida por você. O que foi que Jesus te fez para você se afastar dele? Você se afastou dele por causa dos outros? Você se afastou dele por causa do teu desejo, por causa do teu pecado? Então se arrependa e volta para Jesus. Não sai de perto dele, não. Deixa ele te libertar, deixa ele te amar, deixa ele te converter, deixa ele te transformar, deixa ele cuidar de você. Oh, Jesus amado, tão bom Jesus cuidar da gente. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele cuidar desse teu coração que vive sofrendo, amargo, murmurando. Deixa ele cuidar desse coração ferido, machucado. Deixa ele secar tuas lágrimas. Jesus, ele quer limpar as lágrimas do nosso rosto. Aleluia. Você quer ser a menina dos olhos de Deus? E o que te impede de ser a menina dos olhos de Deus? O que te impede de ser? Nada nos impede de ser a menina dos olhos de Deus. Basta você adorar a Deus, obedecer a Deus, se santificar para Deus. Basta você continuar na presença de Deus, adorar a esse Deus. Se você for uma adoradora de Deus, você será a menina dos olhos de Deus.
Deus é bom, né? Deus é perfeito. Aqui diz o quê? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Então, aquilo que o Espírito Santo falou no início da live se confirma agora novamente. Lembra do que é testificado? Do que eu falei, que as coisas do Espírito Santo é testificado? Tirando para fora disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, você tem que falar da palavra da vida. Você tem que falar que você está nesse problema, você tem um Deus que envia anjos para te socorrer, para te proteger, para te livrar, para abrir portas, para você sair dessa prisão e contar o teu milagre. Ele disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Continua anunciando a Cristo, continua anunciando a palavra de Deus, continua anunciando a vida, a vida. Aleluia, gente. Ouvindo eles isto, entraram manhã cedo no templo e ensinavam chegando. Porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que lá os trouxesse. Oh, Jesus. E o que aconteceu? Os apóstolos, aonde eles pensavam que eles estavam presos, eles já estavam levando a palavra da verdade, já estavam pregando de novo. É isso que é. Enquanto os teus inimigos pensam que você está preso, você está pregando a palavra, você está falando do teu milagre, você já está vivendo o teu milagre. Eita, Jesus, eu creio nesse mistério. Eu creio nesse mistério. Quando as pessoas estão pensando que você está lá preso, que você está lá na derrota, que você está lá vivendo na perda, aí eles vão ver já é você fazendo o milagre, falando do teu milagre. Eita, Deus é bom, né? Entender que as tuas bênçãos dependem de Deus. Os teus inimigos não vão impedir Deus te abençoar. Os invejosos não vão impedir Deus te abençoar. Os feiticeiros, os que oram contra você, não vão impedir Deus te abençoar. Coloca isso no teu coração. A única pessoa que pode impedir Deus te abençoar é você mesmo. É você mesmo que pode. Se você não crer nele, se você não adorar ele, se você não obedecer ele, se você não reverenciar ele, se você não temer a Deus, honrar a Deus, se você não dá honra para Deus, você mesmo impede ele te abençoar. Se você não temer a Deus, se você não adorar a Deus, você mesmo impede ele te abençoar. Sabe por quê? Porque você adora outras coisas. E aí Deus, ele abençoa aquele que adora ele. Ele faz milagre na vida daquele que crê nele. Bem-aventurados são os que crêem em Deus. Quem crê em Deus. Então, nunca perca a tua fé. Nunca perca, não sei qual é a situação que você está vivendo, mas continue na fé. As pessoas dizem assim, eu não sou abençoada por causa dos meus filhos. Eu não sou abençoado por causa do meu líder. Tem pessoas que dizem que não é abençoada por causa do seu líder. Meu querido, você só não é abençoado se você não obedecer a Deus. Se você não adorar a Deus. Se você não for fiel com Deus. Se você não crê em Deus. O teu líder pode estar errado lá. Mas se você tem vida com Deus, se você crê em Deus, se você obedece a Deus, se você teme a Deus, as bênçãos te alcançam. Os anjos vêm entregar a tua vitória. A tua vitória. Entenderam? Tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram. Então, o que aconteceu? Os saduceus, os sacerdotes, mandaram buscar os apóstolos. E sabe o que aconteceu? Os apóstolos não estavam mais lá. Lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram. Tá entendendo? Os teus inimigos acham que você vai ficar nessa prisão. Quero dizer para você que você tem um Deus para te tirar dessa prisão. Não te preocupa com teus inimigos.
Oh, Senhor da glória, não te preocupa com teus acusadores, não te preocupa com os invejosos, não te preocupa com esses que estão desejando o teu mal, que querem te matar, que querem ver a tua queda, que querem ver a tua morte, que querem ver a separação do teu casamento, a derrota do teu casamento, que quer ver a porta da tua empresa fechada. Não te preocupa com esses. Continua na tua fidelidade com Deus, continua na tua fé, continua crendo em Deus, continua orando, continua buscando a Deus, continua temendo a Deus. Porque enquanto eles pensam que vão te encontrar na situação de derrota, na situação de prisão, eles vão contemplar que você está falando de Deus, que você está falando da vida, que você está falando do teu milagre. Aleluia, Jesus. Quanto maior a perseguição, maior a vitória. Então, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado. Olha só, hein? Acharam o cárcere fechado. Ninguém abriu a porta. O homem não abriu a porta. As pessoas estão esperando os homens abrir a porta. Às vezes você está esperando o homem abrir a porta. Ei, você tem que esperar de Deus. O teu milagre não vem de homens nem de mulheres. O teu milagre vem de Deus. O teu milagre vem de Deus. Deus não vem de homens, não vem de mulheres. E aqui dizendo, olha o que eles disseram. Dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Olha só, os anjos tiraram ele de lá. Olha o sobrenatural de Deus, né? O milagre de Deus é maravilhoso. Eles saíram com porta fechada, com guardas na porta. Era impossível, não era impossível? Era impossível eles saírem da prisão, porque a porta estava fechada, bem fechada, é claro, e com os guardas nas portas. E eles saíram com porta fechada. Meu querido, a porta está fechada para você, mas eu quero dizer para você que com porta fechada, Deus vai te entregar o milagre. Eita, Jesus amado, eu creio nesse Deus maravilhoso. Você está passando por situação que a situação parece que está trancada, né? Assim? Pois eu quero dizer que nessa porta trancada, o anjo vai te entregar o milagre. Além de entregar o milagre, ele vai fazer você sair dessa situação, sair da morte para a vida, sair da depressão para a alegria, sair da tristeza para a alegria, sair da doença para a saúde. Oh, Senhor da glória, sair do pecado para a santificação. Deus é maravilhoso, né? Meu Deus do céu, oh Jesus amado, eu amo esse Deus, a cada dia eu amo muito mais. Nossa, Deus é perfeito, perfeito. Como é que pode um ser humano não adorar a Deus, não amar a palavra de Deus? Meu Deus do céu, eles não entendem, né? Eles não sabem o que fazem. Por isso que Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem que o amor de Deus é perfeito, se eles soubessem que a palavra de Deus é perfeita, você não vê um defeito. E as pessoas estão achando defeito na palavra de Deus. Por quê? Porque não é do agrado deles, né? Ó, eu posso não ser do teu agrado, você vai olhar para mim com defeito. Você vai olhar e vai enxergar defeito em mim, porque você não se agradou comigo. Agora, se você se agradar comigo, você não vai enxergar meus defeitos, porque você se agradou comigo. E é assim a palavra de Deus. Eles não se agradam com a palavra de Deus e enxergam defeitos. Quando nós nos agradamos com a palavra de Deus, a gente vê a perfeição que ela é. Como ela é perfeita. Tudo certinho. Tudo maravilhoso. Tudo perfeito. O bem sempre vencendo o mal. Até na morte somos vencedores. Até na morte teremos a vida eterna. Tem mais perfeição do que essa? Não tem. Perfeita, perfeita, perfeita. Do início ao final, né? A palavra de Deus é perfeita, do início ao final. Onde você olhar, você vê perfeição, não tem nada de errado. Nada.
tudo certinho, no momento certo, no dia certo, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Oh, Jesus amado, é extraordinário. Sem palavras, né, para falar da perfeição da palavra de Deus. Não tem palavras para falar da perfeição da palavra de Deus. O capitão do templo e os principais do sacerdote, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. As pessoas vão ficar admiradas com você, surpresas, mas não estava morrendo, mas não estava separando, mas não estava com diagnóstico que não tinha mais jeito, mas não estava, oh meu Deus do céu, a empresa fechando, mas não estava preso, mas não estava na situação de derrota. As pessoas vão ficar admiradas. Aleluia, Deus, com teu milagre, com a tua história sendo transformada, com a tua história, com a tua vitória, aleluia. Isso que Deus vai fazer com a tua família, é isso que Deus vai fazer com a tua história. Tá entendendo? As pessoas vão ficar admiradas, mas não era ela que estava assim, mas não era ele que estava assim, mas não estavam vivendo em derrota, mas não estava a porta fechada, mas não estava desempregado, mas não estava com câncer, estava. Mas você tem um Deus que faz milagre, que abre porta, você tem um Deus que muda a tua história. Que diz o quê? E chegando-lhe, anunciou-lhe dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo, ensina ao povo. Não adianta, meu filho, não adianta querer nos prender, porque Jesus vai e solta. Mataram Jesus, não mataram Jesus? E ele foi o quê? Ressuscitou o terceiro dia. Ressuscitou, e além de ressuscitar, ele batizou os discípulos, ele levantou os discípulos como apóstolo, ele deu poder e autoridade para nós levarmos esse evangelho. Quanto mais eles pensam que estão nos prendendo, mais nós estamos falando do poder de Deus, da glória de Deus, desse Deus que pode fazer todas as coisas, desse Deus que te dá vida, desse Deus que te dá alegria, desse Deus que transforma a tua vida, que abençoa, que te livra, que perdoa os nossos pecados, desse Deus que nos transforma. E aqui, olha só, foram falar para ele que eles não estão presos não, eles estão lá, ó, ensinando num templo. Isso que é Deus, né? É isso que é Deus. Ninguém pode matar a palavra de Deus. Ninguém pode. Não pode. Eles podem trocar as escrituras, fazer livros ou novos livros e colocar as suas seitas, as suas doutrinas, os seus ensinamentos de homens, as suas leis de homem. Eles podem fazer tudo isso, eles podem fazer isso. Mas não adianta, porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida, ela é verbo. A palavra de Deus não é só letra. A letra sozinha ela é morta. Mas a letra com Cristo ela é vida. Porque que você acha que Jesus veio à terra para ele dar vida à palavra? A palavra ela se tornou vida quando Jesus veio à terra. Não é isso? O verbo encarnado, o verbo na terra, palavra viva. Então não existe morte para a vida, não é verdade? Não existe morte para a vida. Tanto é que o Senhor diz o que para nós? Que a morte para nós é lucro. Lucro. A morte para nós é vida com Cristo. Então a morte para nós não é morte. Você está entendendo? Para nós que seguimos a Cristo, que temos a palavra de Deus, que adoramos esse Deus, que cremos nesse Deus do impossível, nós temos vida. Talvez você não entendeu, talvez você não está entendendo. Deus está dizendo para você, tenha vida com Ele. Tenha vida, você está passando por essa dificuldade, mas eu sou Deus para fazer milagre na tua vida. Eu sou Deus para mudar a tua história. Eu sou Deus para cumprir as promessas na tua vida. E Ele vai continuar cumprindo, mesmo Ele irado. O Senhor está irado, não com você que está procurando ser fiel. O Senhor não está irado com aqueles que estão se santificando. O Senhor não está irado com aqueles que estão se limpando.
O Senhor não está irado com aqueles que são fiel a Deus. O Senhor está irado com aqueles que não obedecem a Ele. O Senhor está irado com aqueles que estão sujos. Eu estou falando do povo de Deus, hein? Eu não estou falando do mundo, não. Eu estou falando do povo de Deus. Deus está irado com joio. Deus não está irado com trigo. Deus está irado com os lobos. Deus não está irado com a ovelha. Deus não está irado com os justos. Deus está irado com os injustos. Deus está irado não é com aquele que tem vida com Ele. Deus está irado com aquele que não tem vida com Ele, que não adora Ele, que não obedece a Ele, que não crê nele, que não se arrepende, que não quer ser transformado pela palavra dele, que é oração, que é milagre, que é casamento, que é felicidade. Você quer felicidade? Tenha vida com Deus que você vai ter felicidade. Você quer ser bem-aventurado? Tenha vida com Deus. Bem-aventurado é aquele que obedece a Deus, que é fiel com Deus. Então, essa ira toda, tudo que está acontecendo, Deus está irado. Quando o teu filho faz algo errado para você, você fica alegre? Você fica chateado, não fica? Você fica irado. Ele fica irado. Você fica irado com seu filho. Por que Deus não pode ficar conosco? Por que Deus não pode ficar conosco? Ele fica. Ele não só pode, como ele fica irado. Mas se você é um bom filho, se você tem se limpado, se você tem renunciado a si mesmo, renunciar a nós mesmos, se você tem se separado, se você teme a Deus, obedece a Deus, honra a Deus, glorifica a Deus, Deus não está irado com você, querido. Deus não está irada com você, minha querida. Você é bênção, você é bendita na terra, você é bem-aventurada na terra, você é bem-aventurado na terra. Simples assim. Os seres humanos é que complica. Mas é muito simples as coisas de Deus, é de fácil entendimento. Se fosse de difícil entendimento, nós não seríamos libertos. Porque ele disse o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, para me conhecer a verdade, eu preciso ter entendimento. Na verdade, você só pode aprender algo se tiver entendimento. E Deus, ele fala com entendimento para nós entendermos. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Simples assim. Não é nem que eu não entenda, é que eu não obedeço. Porque as escrituras sagradas, ela é escrita na linguagem que você entende. Na linguagem que eu entendo. Eu estou pregando aqui na linguagem para todos nós entendermos. Né? Quando as pessoas foram falar da tua derrota, vão dizer assim, não, ela não está derrotada não, ela está lá pregando. Não, ela não está morta não, ela está lá pregando. Não, ela não se separou não, eu estou vendo eles passeando. Você está entendendo? Quando as pessoas estão querendo evitar a derrota, vão ver o teu milagre. Vão ver você falando desse Deus poderoso que tem feito na tua vida. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência. Lá foram buscar os apóstolos de novo. Foram de novo buscar os apóstolos. E aí, olha só que eles não foram buscar os apóstolos com violência. Preste atenção. Por quê? Porque eles temiam ser apredejado pelo povo. Olha só, né? O homem sabe o que faz, né? O homem sabe o que faz, é inteligente. É inteligente. Mandaram buscar novamente os apóstolos, mas não com violência. Por quê? Para eles não serem apedrejados. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: lá vão interrogar os apóstolos. Esse povo gosta de interrogar, né? Já prestou atenção? As pessoas gostam de interrogar a tua vida. Pergunta: quanto foi isso? O que aconteceu? As pessoas sempre querem interrogar você. Na verdade, por que você comprou isso? Como tu conseguiu isso? Tem os interrogadores da tua vida. Ah, mas por que isso da tua vida? Esses são os interrogadores. Esses não são aqueles que chegam perto de você para saber se você está bem.
Tem aqueles que chegam perto de você somente para interrogar a tua vida. Os interrogadores são isso, vão dizer, como foi que você saiu daquele lugar? Vai te interrogar por causa disso. E aqui diz o que é interessante nesse Deus é perfeito. Não vos demonstramos nos expressamente que não os ensinasseis nesse nome? Eles disseram, né? Que eles tinham recebido uma ordem para não ensinar nesse nome. Interessante que eles não pronunciaram o nome de Jesus, né? Eles falaram o quê? Nós vos demonstramos nos expressamente que não ensinasseis nesse nome. Não falaram o nome de Jesus, hein? Oh, Deus! Aí, eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aí eles estavam falando que Jerusalém estava cheia dos ensinamentos de Cristo. Oh, maravilha! Oh, maravilha de Deus! Então não adianta. Quanto mais eles estão prendendo, quanto mais eles estão matando, como já mataram por causa do Evangelho, mais Jerusalém está sendo cheia dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos da verdade, dos ensinamentos da palavra de Deus. Ai, Deus é bom, né, gente? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora eu digo para você: você vai obedecer a Deus ou aos homens? Você tem obedecido os conselhos dos teus amigos que vivem, que não adoram a Deus, que não têm vida de oração, que não busca a palavra, que não tem prática da palavra? A quem você tem obedecido? Interessante, né? Que a gente vê tanta gente obedecendo os outros. Se disseram dizem assim para você: olha, faça isso, você faz. Você vive obedecendo os homens. Presta atenção. E não obedece a Deus. Se as pessoas disseram assim para você: olha, você tem que fazer isso por mim. Aí você vai lá e obedece. Se as pessoas... tem coisas que você está obedecendo os homens, tem coisas que você está obedecendo homens que estão mandando você fazer, mulheres que estão mandando você fazer, e não obedece a Deus. E os apóstolos disseram aqui: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quem vocês têm obedecido? Aos homens ou a Deus? Às mulheres ou a Deus? Quando eu falo homem, nos dois sentidos. Vocês têm que obedecer a palavra de Deus. Está na palavra? Obedeça. Deus está mandando? Obedeça. Agora, se o homem está mandando, para de obedecer. Para de obedecer os homens, porque foi isso que o apóstolo estava fazendo aqui. Ele disse: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo no madeiro. Tá entendendo? Deus, com a sua destra, o elevou ao príncipe e salvador. Jesus é o nosso salvador. Meu Deus, você quer obedecer pessoas que nunca fizeram nada por você, que não movem uma palha por você. Vocês querem obedecer pessoas que não fazem nada por você. Mal você conhece uma pessoa, já está obedecendo. Não ora pela tua vida, não te pergunta como você está, não te ajuda em nada. Não fala da palavra de Deus para você, não fala de fé, não fala nada que venha de Deus para você, só fala da sua vontade, dos seus querer, e você muitas das vezes fica obedecendo a homens, a pessoas, e não obedece a Deus. E os apóstolos, eles entenderam que eles tinham que obedecer a Deus e não aos homens. E eu digo uma coisa: você obedecer a Deus, você vai desagradar os homens. Você vai desagradar as criaturas. Mas o importante é obedecer a Deus e não às criaturas. Por quê? Porque quem deu a vida por nós não foi os homens. Quem deu a vida por nós foi Jesus.
Quem deu a vida por nós foi o Filho de Deus. Então você, muitas das vezes você quer obedecer às pessoas, às criaturas que não têm comunhão com Deus, não têm prática com Deus, não tem vida do Espírito Santo, não tem frutos do Espírito Santo. Nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós também, o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Meu querido, você quer o Espírito Santo para a tua vida? Então obedeça a Deus. Lembra que a tua vida abençoada não depende de mim, não depende do teu líder, depende da tua obediência com Deus. O Espírito Santo para ser derramado na tua vida, na minha vida, depende da minha obediência com Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo vai poder nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muitas das vezes o homem, a mulher não está aí para te ajudar, mas o Espírito Santo está. E muitas das vezes você quer obedecer os homens, as criaturas, né? Mas não quer obedecer o Espírito de Deus. Não quer obedecer esse Deus. O que foi que Jesus te fez para você se afastar dele? O que foi que Jesus te fez? Ele te deu amor. Ele te aceitou cheio de pecado. Ele nos aceitou cheio de falhas, de erro, nós não valia nada. Sabe quando você fala para alguém que está numa vida errada? Às vezes você fala para aquela pessoa, você não vale nada, porque aquela pessoa só tem prática errada. Né? As práticas erradas, aí você fala, você não vale nada. Pois esse Jesus, que Jesus veio para nós, Jesus olhou para nós não valíamos nada. Nada. Hoje eu estava falando no início da live. Esse pecado escondido, oculto, que ninguém vê você fazer, Jesus está vendo e não desiste de você. Ele abre uma live dessa para falar do evangelho, para falar do amor dele, para falar do perdão dele, para falar da vida dele. Está afastado do caminho, eu quero dizer para você, volte para o caminho. Volte para o caminho, volte para Cristo, que ele não te fez nada de mal. Ele não faz nada de mal. Pelo contrário, ele nos cura, ele nos perdoa, ele nos salva, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos abençoa, ele nos coloca como herdeiros dele. Há uma herança para você na terra. Hoje você pode não ter casa própria, hoje você pode não ter bens na terra, mas tem uma herança no céu para você, tem o reino do céu para você, tem um lugar que ele foi preparar para mim e para você. Lá você não vai pagar aluguel, você não vai pagar luz, você não vai pagar água, lá você não vai comprar remédio, lá você não vai precisar comprar roupas, lá você não vai precisar trabalhar no feriado. Oh, Jesus da glória, da liberdade que nós vamos ter no céu. No céu, aqui não. Aqui uns estão sendo presos, muitos serão presos, muitos serão mortos ainda por causa do evangelho, mas no céu não, meu querido. No céu você não vai ser mais preso. No céu não haverá prisões. Oh, maravilha! Eita, Jesus, no céu não haverá mais perseguições. Aqui vivemos isso, mas no céu não. Por isso que eu digo, pare de ter medo da morte. Só tem medo da morte aquele que não tem vida com Deus. Porque aquele que tem vida com Deus, ele não tem medo da morte. Ele sabe que é a morte. A morte é o passaporte para a liberdade dele. A morte é ali o passaporte para dizer: acabou a obra, Jesus. Acabou, Senhor, acabou. Eu consegui vencer. Eu consegui vencer o pecado, Jesus. Eu consegui vencer, Senhor. Oh, Jesus amado. Deus, com sua destra, elevou o príncipe. Não, deixa eu ver, foi do Espírito Santo. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Entendemos que o Espírito Santo, para estar na nossa vida, nós precisamos obedecer a Ele. Obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, o Espírito Santo está na nossa vida. Ouvir a voz de Deus é uma coisa, e Ele estar em nós é diferente, né? É diferente. Quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, há frutos do Espírito Santo.
a mudança de caráter, a transformação, a vida nova. Você já não vai gostando de muitas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo não gosta. O Espírito Santo é santo. Então, por ele ser santo, habitar em você, habitar em mim, a gente não vai deixando de fazer certas coisas. Por quê? Porque ele não faz. E ele habita em você, ele habita em mim. E por isso que nós somos separados, diferentes. Por isso que nós não temos as práticas do mundo. Porque o Espírito Santo não está no mundo. O Espírito Santo está onde? Na igreja, naqueles que recebem Jesus de todo o seu coração. Então, o Espírito Santo está no coração daqueles que obedecem a Ele, naqueles que obedecem, que procuram ter obediência. Sabe aquele filho que diz assim, que o pai diz assim, vai lá fazer isso. Aí o filho diz assim, não vou não, mas vai e faz. Pois é, Deus ele está no coração, o Espírito Santo está lá naquele coração, que ele até diz assim, não vou não, mas vai lá e faz. Você já ouviu quando às vezes as pessoas dizem assim para você, dá para você fazer isso? E você diz, não vou não. Aí você vai lá e faz naturalmente. Por quê? Porque o Espírito Santo é esse. Ele é obediente. O Espírito Santo, ele é obediência. Então, quando nós nos tornamos obedientes a Deus, é porque o Espírito Santo está na nossa vida. Aí você começa a obedecer a palavra de Deus. Você começa a praticar a palavra de Deus, por quê? Porque esse Espírito Santo que habita em você, ele te faz obedecer a Deus. Ele te faz ter a vida santa, separada. Oh, Jesus, é lindo, né? Ai, meu Deus do céu, a palavra de Deus é linda, é perfeita, não tem defeito. É perfeita. E ouvindo ele isto, enfureciam em deliberar matá-los. Olha, queriam matá-los porque eles eram cheios do Espírito Santo. Você está entendendo, Lúcia? Por isso que nós largamos, abandonamos muitas coisas velhas e vivemos algo novo, né? O que Deus tem para nós é novo, é bom, né? É muito bom o que Deus tem para nós. A novidade de vida, vida com Deus, vida nova, vida com o Espírito Santo. Ô Senhor da glória, as pessoas não sabem o que é se embriagar no Espírito. Elas sabem o que é se embriagar na carne. E elas, embriagadas na carne, não dá tanto prazer como se embriagar no Espírito Santo. Os apóstolos foram presos. Os apóstolos, a maioria dos apóstolos passaram por prisões, perseguições, por açoites. Mas cada um só morreu no dia certo, no dia determinado. Todo o sofrimento que eles passaram, todas as perseguições, todas as tentativas, envenenaram Paulo, né? Tentaram matar Paulo, tentaram matar todos aqueles que falavam do Evangelho de Cristo. Eles passaram muitas perseguições, muitos sofrimentos, mas nenhum deles morreram antes da hora. Então tem hora, por isso que eu digo, não é tempo de você morrer, não te preocupa que Deus te dá saúde. Mas ao tempo certo, o tempo certo de Deus nos escolher dessa terra. Os apóstolos viveram isso, as prisões, os açoites, os sofrimentos, muitas vezes sem comer, muitas vezes sem dormir, dormiram no frio. Meu Deus, a nossa vida que vivemos, pregando o evangelho, sinceramente, não se compara ao que os apóstolos viveram. É muito sério o título de um pastor, é muito sério o título de um apóstolo. Se nós olharmos para os pastores, para essa vida, para a vida, né, longe da família, pegar, Deus abençoar a vida daquele servo, para ele abençoar vidas. Os apóstolos eram as pessoas mais prósperas da terra, mas não era para eles terem o carro do ano, não. Deus não prosperou os apóstolos para eles terem a mansão, não. Deus não prosperou os apóstolos para eles viverem em viagem, não. Deus prosperava os apóstolos para ele doar para os pobres, para a viúva, para os necessitados, para repartir o pão. Os apóstolos, eles não só levavam a palavra, não. Eles repartiam o pão. Eles repartiam tudo que vinha ali de dinheiro para eles. Eles ajudavam as viúvas, os pobres, os órfãos, os necessitados. Meu filho,
Ah, Jesus, olha para o Evangelho e analisamos a nossa vida. Eu digo, meu Deus do céu. Ah, Senhor da glória, bem-aventurado, olha a vida dos apóstolos. Você não pode, as pessoas não podem, não vai para um culto porque não tem ar-condicionado, né? Os apóstolos viviam pregando o evangelho no deserto, no sol, no frio. E o povo não vai para o culto porque não tem um ar-condicionado. Não vai para o culto porque não tem uma água gelada, né? Ah, Jesus do santo. É, e não vai para a igreja porque não tem um carro. Não tem um carro para ir. Não vai visitar não vai pregar em outro bairro distante porque não tem um carro. Só vai se for buscar. Se você vir me buscar, eu vou. Imagine Jesus dizendo isso para nós. Não, eu não vou não, porque eu não tenho um carro para ir onde você está. Eu fico olhando para Jesus, eu fico olhando, né, para Jesus, eu digo, Jesus, ainda falta tanto em nós, né? Eu fico olhando para Deus, eu fico olhando para os apóstolos que eles viveram. Ah, Senhor da glória. Aí a gente vê e vê como nós não somos dignos, né? E a gente vê como, meu Deus, eu nem sofro, né? A gente olha, meu Deus do céu, a gente ou as pessoas acham que nós somos mais abençoados do que os apóstolos. Olha só que entendimento. Não, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata, eu tenho que comer do melhor, eu tenho que ter a casa melhor, eu tenho que ter tudo melhor. Porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não era o Deus dos apóstolos? Ele não era Deus de Pedro, de Paulo? Ele não era Deus de Tiago? Ele não era Deus de João, meu Deus do céu? Preso na ilha de Patmos, o Senhor revelou. Eu sabia que as revelações que Deus me dá profunda, é no momento que eu estou com dor, é no momento que eu estou chorando, é no momento mais difícil da minha vida. Deus me dá cada revelação. Cada revelação. Eu olho para esses apóstolos, tudo isso que eles viveram. Eu digo, meu Deus do céu, Senhor, eu não ia aguentar isso. Toda vez eu digo para Deus, Senhor, eu não vou aguentar isso, não. Senhor, me dá graça. Eu fico imaginando, Senhor, o que, que eu tenho que passar por pregar a verdade? O que, que nós vamos passar por pregar a verdade? Por isso que eu me lembro muito da pregação que Deus deu esses dias atrás. Nós estamos preparados para perdas? Nós estamos preparados para perdas? Você está preparado para perder? Você está preparado para perder seus bens por causa de Cristo? Por causa do Evangelho da Verdade? Você está preparado para agradar a Deus e não agradar o homem? Como ele disse aqui, como Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você está preparado para provar que verdadeiramente você obedece a Deus e não obedece aos homens?